que entrou o calendário hebreu, o calendário judaico, de terça até quinta-feira, o Rosh Hashanah, que é o ano novo. Então eles contam 5.000, a gente está em 2023, esse calendário está em 5.786. É porque segundo a tradição deles, segundo a tradição dos judeus lá em Israel, eles contam desde a criação do homem, desde a criação do mundo e a criação do homem ali no sexto dia. Então, quando a gente vai cruzar as informações arqueológicas, o tempo do mundo, a idade do mundo é mais ou menos essa, 6.000 anos, 6.000 e pouco, né? Tem uma variação de erro, mas bate mais ou menos com esse calendário. Amém, queridos? E Deus vem falando coisas novas, Deus vem mexendo, mas eu não sabia exatamente que sinal Ele estava querendo dar, o que Ele estava querendo falar. E a gente vem acompanhando dia a dia tudo aquilo que tem acontecido na igreja, tudo aquilo que os ministérios têm vivido, aquilo que a gente viveu no congresso avançado esse ano, onde basicamente as palavras foram: se preparem, se preparem, se preparem. Todas as palavras vinham: se preparem, se preparem, se preparem. E é isso que Deus tem movido no meu coração e Ele tem trazido para nós. Se preparem para um novo tempo, para atravessar o rio, para chegar do outro lado, para chegar numa nova estação, para viver as promessas de Deus e a terra prometida. Amém? E a palavra de hoje vai dar início e vai marcar espiritualmente as nossas vidas como o início de uma nova estação, de um novo tempo, que eu não sei o que irá acontecer daqui em diante. Por isso que Deus começou a mudar algumas coisas nas nossas programações. Em outubro Ele foi muito claro comigo em esses ajustes, para que possamos estar focados naquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. E isso vai cair sobre todos aqueles que fazem parte dessa casa, todos aqueles que fazem parte dessa igreja. Como eu falei, eu não sei exatamente o que é, eu sei que, cara, tem algo queimando no meu coração e aqui dentro dessa igreja, que Deus vai marcar as nossas vidas. Amém? Domingo passado, quem esteve aqui, a gente recebeu o pastor Júnior. Beijo, pastor Júnior, lá do Bola de Neve de Bauru, em São Paulo. E cara, durante o louvor, a gente pegou um pedaço do louvor, que a gente estava lá em cima trocando ideia, e depois a gente pegou aqui um restinho do louvor. E ele falou aqui, eu acho até no culto, mas ele estava chorando aqui. E ele falou: Elcio, eu tenho rodado todas as igrejas Bola de Neve, cara, mas eu não senti, não vi o que eu senti aqui durante o louvor e o que eu tenho sentido aqui na igreja de João Pessoa. A presença de Deus, a fome, a sede das pessoas, o quanto elas adoram verdadeiramente, o quanto elas são felizes em estar na casa de Deus, em estar na presença do Pai. E ele estava o tempo todo gravando aqui vídeo, mandando para a esposa, falando: olha o que está acontecendo em João Pessoa. E aí ele estava acompanhado de um diácono de Natal. Pô, o cara está acostumado a estar com a gente aqui. E ele estava fazendo a mesma coisa, mandando para a esposa, falando: olha o que está acontecendo em João Pessoa. E muitas vezes a gente se acostuma com o que a gente está vivendo. A gente busca tanto algo e a gente se acomoda quando a gente começa a viver aquele algo. Alguém falou comigo do carro automático. Quem foi? Foi tu, Daniel? Foi tu, Alain? Falou: cara, antigamente, quem é mais antigo sabe, não existia carro automático, era tudo manual. E aí o sonho de todo mundo era ter um carro automático. Todo mundo basicamente quase tem um carro automático hoje, ninguém nem percebe mais. Porque quando a gente luta tanto por algo e consegue, aquilo se torna comum, aquilo se torna normal. E eu quero fazer esse alerta, que não se torne comum e não se torne normal a presença de Deus. Que a gente não se trate, que ela seja normal e comum, esteja sempre conosco. Mas que não tratemos de como normal, como qualquer coisa, do dia a dia, como tomar um copo d'água ou dormir. A presença de Deus sempre tem que ser valiosa no nosso meio. E a gente tem que ter essa sede, essa fome de buscar sempre pela presença de Deus e honrar o nome de Jesus. Amém? Não é por homens, não é por placas de igreja, é para glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Então não nos acomodemos, pelo contrário, por isso que Deus está movendo e mexendo com a gente nesse mês de outubro, para que nós nos movamos em direção a Ele, para que nós possamos buscá-lo cada vez mais. E vocês vão entender através dessa palavra hoje o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Amém, queridos? Abre tua Bíblia em Atos, capítulo 1. E aí, Acá, bom te ver, estava sumido. Eu ia mandar a polícia lá atrás. Bom te ver aí. Atos, capítulo 1, quem achou diz amém. Ixi.
Atos é fácil, cara. Atos capítulo 1. Se não achou, acompanha com a gente aí na tela. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês, Bola de Neve e João Pessoa, serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês, Bola de Neve e João Pessoa, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá, de modo como vocês o viram subir até aqui. Deixa a tua Bíblia aí que a gente vai caminhar mais adiante com esse texto. Igreja, esse livro de Atos foi escrito por Lucas também, que escreveu o Evangelho de Lucas. E é um livro muito legal, eu gosto muito de ler, como eu gosto muito de história. Esse é um livro que conta a história da igreja. Esse é um livro que conta a história da igreja até chegarmos hoje. Então Atos, a gente está lendo aqui, a gente vai ler mais. É o começo da igreja que nós estamos hoje, a igreja de Cristo, amém? Houve uma mentira, que a igreja começou em Roma e é mentira. A igreja começou em Jerusalém, nós vamos ver aqui o momento que a igreja de Cristo começa em Jerusalém, né? Porque a igreja de Roma começa 300 anos depois. E aí falam: não, mas Pedro foi o primeiro papa. Não. Se você for ver os concílios, em 607 é levantado o primeiro papa em Roma, 607. Só que aí passam-se os anos, aí na França eles fazem outro concílio e falam: cara, a gente não pode deixar o Papa começando em 600 depois de Cristo, imagina, 600 anos depois. A gente tem que começar, vamos refazer essa história e dizer que o primeiro Papa é Pedro. Aí refizeram a história lá pelos anos 600 depois de Cristo, para dizer que era Pedro, mas não bate com história, não bate com arqueologia, não bate com nada, não bate com Bíblia, principalmente. Porque se você pegar as cartas que Paulo escreve lá de Roma, são acho que 3 ou 4 que ele escreve preso em Roma, ele sauda muitas pessoas. Em nenhum momento ele fala de Pedro. Já pensou se Pedro era naquele tempo de Paulo, porque eles conviveram ali no mesmo tempo. Se Pedro fosse o bispo de Roma, que naquele tempo seria o Papa de Roma, ele saudaria o primeiro, era o Papa, né? Mas não tinha, é conversa, tá? Então já vai aprendendo isso aí para você. Então o livro de Atos, ele conta a história da igreja. E é massa porque é um livro que não acaba. Você vê lá nos versículos 30 e 31, que é o final lá do capítulo 28, versículo 30 e 31, é Paulo preso na prisão domiciliar dele durante 2 anos, e era permitido ele receber visitas. E aí o livro de Atos termina com Paulo preso em casa, falando de Jesus para as pessoas, pregando para as pessoas em casa na sua prisão domiciliar. E por que o livro de Atos não acaba? Porque nós continuamos escrevendo até hoje, amém? É a história da igreja. O livro de Atos somos nós escrevendo a história da igreja e continuando até que Jesus volte, amém? Então o livro de Atos é o livro da Bíblia que não tem fim. Ele segue até hoje com cada um de nós escrevendo a história da igreja. E no verso 8 diz que receberão poder vindo do alto, que seria o Espírito Santo sendo derramado sobre eles.
E Jesus sobe ali nos céus, porque esse capítulo 1 é logo após Jesus ter ressuscitado. Jesus se reuniu com eles, e a palavra de Deus fala aqui em Atos que ele ficou 40 dias conversando com a rapaziada, orientando a rapaziada, fazendo churrasco, comendo peixe, e estava ali o tempo todo com eles. E ali ele, diante daqueles homens e mulheres, Jesus sobe aos céus, em carne e osso. Ele sobe ali, ele estava ressurreto, ele sobe vivo. E ele fala: fiquem aqui porque virá poder do céu sobre vocês, para que vocês continuem essa história, e aí vocês possam fazer algo maior, prodígios e maravilhas maiores até daquilo que eu fiz. E aí os caras estão lá olhando Jesus subir. Aí chega 2 anjos e fala: ei, estão fazendo o que olhando para cima, cara? Já viu a leseira que os caras vêem na internet, né? Para 2 caras assim, começa a olhar para cima no prédio. Aí estão vendo nada, aí começa todo mundo parar ao redor, e todo mundo olhando e procurando o que está acontecendo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E aí o anjo fala: já foi, subiu, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer, já. Por enquanto, vamos trabalhar, amém? E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Ei, Jesus morreu, ressuscitou e está vindo. A gente cantou aqui durante o louvor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas até lá, é hora de trabalhar. É hora de ganhar vidas para Jesus. É hora de levar o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas aos perdidos. Amém, igreja? Amém. E aí continua, em Atos 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então aqui no tempo de Pentecostes desce o poder de Deus sobre o povo. Cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo. Nós fomos a Israel, a gente teve a oportunidade de conhecer o local que provavelmente foi o local do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. É uma experiência fantástica. Se você puder ir, vá, porque você não se arrepende. E desce o poder de Deus que Jesus tinha prometido, o Espírito Santo. E domingo que vem, culto de ceia, eu vou estar pregando especificamente quem é o Espírito Santo, amém? Então se prepare, por isso que eu estou falando, Deus tem movido algumas coisas, e esse mês de outubro, algumas coisas vão ser desvendadas aqui sobre nós, amém? Deus vai derramar coisas novas sobre essa igreja, e não só no domingo, nas quintas também, começa nessa quinta já. Então, espero todos vocês, para você não perder o fio da meada aí. E aí derrama o Espírito Santo, eles começam a orar em línguas. Eu não vou aprofundar nisso, porque nos próximos cultos, daqui para o final de outubro, eu vou falar sobre as línguas, vou falar sobre os dons do Espírito, quem é o Espírito Santo, e aí a gente pode aprofundar mais. Continuando, lá no versículo 14 de Atos 2, diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus filhos e os seus velhos sonharão. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então o Espírito Santo se derramou ali, Atos 2, no início. E aí eles começaram a orar em línguas, veio poder, sabedoria sobre eles. E aí o que eles fazem? Pedro sai para pregar. Os caras saem cheios do fogo do Espírito, cheio da presença. Não tem quando a gente se converte, quando a gente está cheio do Espírito, que a gente quer falar de Jesus para todo mundo. E aí Pedro saiu, e essa é a primeira pregação de Pedro. E ele começa a pregar, e ele começa a falar: vocês têm que mudar, vocês precisam conhecer, vocês precisam se entregar. E ele começa a falar sobre Jesus. Ele sai lá em Jerusalém. Esse é o começo da igreja. Essa é a primeira pregação da igreja que nós vivemos hoje, a igreja de Jesus Cristo, amém?
Então essa é a primeira pregação. E aí continua no versículo 36. Portanto, Pedro falando, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, nós, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o começo da igreja. É o começo da igreja de Jesus Cristo. Olha o que é um avanço da obra de Deus, o que é o início de um avivamento. De 120 pessoas, de um dia para o outro se tornaram 3.000 pessoas. Essa é uma das principais características de avivamento. Amém? Essa é uma das principais características. Pessoas chegam sedentas e falam: o que eu preciso fazer? E Pedro falou: se arrependam, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, sejam batizados e vocês vão ver a sua vida mudar. Larguem esse mundo perverso. E 3.000 pessoas se convertem com um simples pescador que mal sabia falar, mal sabia ler, sendo usado com todo o poder do Espírito Santo para pregar a palavra do Evangelho. E ele continua no versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão na casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que é isso aqui que a gente leu? Quem está fazendo curso de líderes sabe. Esse último trecho que a gente leu é o quê? É o quê? Os líderes de célula não sabem? Sabe, né, Natália? Isso é a célula. Eles se reuniam no templo e se reuniam nos lares. Como a gente faz hoje, a gente se reúne no templo e a gente se reúne nos lares. Isso é a célula que a gente vê hoje. E eu estudando alguns anos o início da igreja, e aí os relatos históricos de historiadores falam que quando eles passavam em frente às casas, eles ouviam as pessoas festejando, dançando, cantando. E aí diz que os historiadores contam que como é que eram essas reuniões nos lares. Eles tinham comida, eles cantavam e tinham palavra. Vocês conhecem isso? São as células. Toda terça-feira nós temos feito isso diariamente. E quem foi que acabou? Lá em Roma. Uma das primeiras coisas que a igreja romana fez foi acabar com isso, porque isso é o que faz expandir o evangelho também. É uma das grandes armas do Senhor. Amém, igreja? Então, antes de enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito Santo à igreja. E é dele que nós precisamos. E o que acontece aqui nesse texto que nós lemos em Atos? Senão, o início de um grande avivamento. De um dia com 120 pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo, no outro já eram mais de 3.000 pessoas reunidas. E Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam conhecendo a Jesus. E o que é o avivamento? Ele trata de uma renovação, de um despertar espiritual, de um derramar, não normal, mas de forma abundante do Espírito Santo sobre pessoas, sobre uma igreja, sobre uma cidade, sobre uma nação. Ao longo da história, momentos de avivamento foram vividos em todas as partes do mundo, com grandes transformações, pessoas em comunidades, em pessoas em cidades, estados, países, sendo impactados por um despertar espiritual que reflete os valores do reino de Deus, amém? E há algum tempo Deus vem movendo esse novo despertar em meu coração. Como eu falei para vocês aqui no culto, Deus tem tentado mostrar algo,
que eu ainda não estou entendendo muito bem, a gente só está caminhando em direção a Ele. Por isso nós vamos orar, nós vamos jejuar nesse mês de outubro, nós vamos buscar aquilo que Ele tem para derramar. E nós vemos um ambiente diferente na igreja, amém? Nós percebemos na igreja como um todo, a gente viu isso, né, Tainá? A gente falou sobre, vocês estiveram lá no congresso Avalanche do Flame, em São Paulo. Quem não sabe o que é o Flame, eu falo aqui ontem, o pessoal falou, o que é Flame, né? A gente fala, acha que todo mundo fala, mas é o ministério de jovens da igreja, amém? Então, o Flame é o que a gente chama de ministério dos jovens adultos aqui da igreja, tá? E aí a gente tem percebido isso, um novo tempo, uma nova estação, um mover espiritual de Deus diferente. Isso a gente tem percebido em todo o Brasil, é um clima diferente, alguma coisa está prestes a acontecer. O evangelho vem sendo pregado em todos os lugares, nas ruas, nas universidades. No mundo a gente tem visto esse movimento. Eu estava conversando aqui, acho que foi com o André. Cadê o André Bigodinho? Está ali. Que nas universidades aqui começaram também algumas reuniões interdenominacionais de igrejas evangélicas. E estão adorando a Deus nas universidades. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que Deus tem nos convocado a fazer. É isso que Deus tem começado a mexer nos nossos corações. A gente tem visto isso no mundo todo acontecer. E avivamento normalmente surge em meio a um aumento de perseguições. E a gente vê isso acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Em Atos, eles viviam perseguições. Ali o que a gente leu, o começo da igreja, eles viviam a perseguição do Império Romano. Tanto que quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão lá no túmulo dele, que aí o anjo fala, ele não está aqui, ele ressuscitou, volta lá para Galileia e fala para o resto da rapaziada que ele está vivo. E quando elas voltam, onde é que eles estão? Estão todos trancados dentro de uma casa, morrendo de medo de ser crucificado também. Então era perseguição naquele tempo. Era perseguição que os cristãos e Jesus Cristo sofria. E é nesse tempo, e é em momentos como esse, de perseguição, de as coisas difíceis, de que parece que está dando tudo errado, que aí Deus vem e marca um tempo de avivamento. O avivamento tem esse papel de trazer uma renovação espiritual, de trazer o reino de Deus de forma poderosa sobre um lugar. O avivamento é uma manifestação poderosa, abundante do Espírito Santo, trazendo transformação de todos os níveis, na sociedade, na igreja. É um mover de multidões em direção a Deus. E na Bíblia, a gente encontra muitos momentos de avivamento, como em Atos 2, que a gente viu aqui, o começo da igreja, a expansão da igreja primitiva. O avivamento espiritual também é visto como um retorno à centralidade da palavra de Deus, igreja. Se tem algo que tem faltado hoje, é voltarmos a basearmos as nossas vidas e escolhas na palavra de Deus. Aí você pode falar, mas pastor, tem tanta gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, falando, pregando de Jesus, mas aí é que está o problema. Não de estar pregando, mas muitas vezes o problema é de quem está escutando. Que aí as pessoas não querem mais ler a Bíblia. As pessoas não querem mais aprofundar na Bíblia. As pessoas não querem mais ler a Bíblia e o Espírito Santo lhe revelar aquela palavra. As pessoas querem tudo mastigado. E aí qualquer baboseira que fala, você acredita. E aí o cara lê lá uma passagem bíblica e fala qualquer coisa e você fala amém, sem saber se é aquilo. A gente tem que ter... Por isso que eu, no curso de líderes de célula que a gente está fazendo na quarta-feira, eu falo, todo mundo tem que trazer a Bíblia, papel. A gente tem que voltar a isso. E isso é tão sério, da galera querer tudo mastigado hoje em dia, de qualquer coisa é uma live, qualquer coisa é internet, qualquer coisa é uma transmissão, ninguém quer ler nada, que o pessoal tem uma dificuldade horrível de interpretação de texto. Horrível. A pastora fala, Elcio, manda uns textos curtos, que o pessoal não lê mais que um parágrafo. E muitas vezes eu mando textos, mando uma orientação para a igreja, fora da igreja, seja lá onde for. E as pessoas não estão entendendo nada. Porque não leem. Imagina a Bíblia. Imagina a Bíblia. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa que se fala na internet. O cara só basta estar com a aparência bonitinha, fazer umas
soltar umas palavras ali que mexam com o emocional e está em ordem. As pessoas não leem. Lá em casa a gente sempre estimulou, principalmente a pastora, que é da área de educação, as crianças a lerem. Na nossa escola lá, as crianças leem, né, tia Isla? Né, tia Larissa? Precisa ler, cara. Começa pela palavra de Deus. Começa pela palavra de Deus. Então, a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Não deixa os outros te contar aquilo que eu prego aqui. Vai lá em casa, ver se é verdade. Vai que um dia o pastor está loucão. Vai, cara. Porque senão você vai ser enganado por qualquer um. Nessa era de tecnologia, ninguém vê vídeo mais de 1 minuto. Ninguém quer ler, ninguém quer nada. E a gente vê um avivamento. E na Bíblia, em Neemias 8, onde as pessoas voltaram a ouvir e ler a palavra de Deus. Neemias 8, depois que eles estavam 70 anos presos no cativeiro, e aí eles voltam, reconstrói o templo, Esdras reconstrói o templo, Neemias vem, reconstrói os muros, a cidade. E aí o que eles fazem ao final dos 52 dias de reconstrução? Esdras pega o livro da lei e começa a ler para o povo. E ali começa um grande avivamento. Depois de uma destruição total de 70 anos distante da palavra de Deus, recomeça um avivamento por conta da palavra de Deus sendo espalhada novamente. Outra passagem interessante em relação ao avivamento por conta da palavra de Deus está em 2 Reis 22, quando o rei Josias assume o reinado em Judá. E aí o que acontece? Estava 28 anos que ninguém lia a Bíblia em Jerusalém. 28 anos, o pai dele, o avô, ninguém, todo mundo se afastou de Deus. Quando ele assume, ele começa a fazer uma reforma no templo. E aí começa a derrubar os altares para deuses estranhos. Os caras tinham levantado altar para tudo que é demônio dentro do templo de Deus. E numa reforma dessa, os caras acham dentro de uma parede o livro da lei, que seria a Bíblia daquele tempo. E aí o cara traz e fala: rei, olha o que eu achei. Ele lê aí para mim, traz um profeta para ler aí. Aí começa a ler e fala: cara, é a palavra de Deus. Ele reúne todo mundo em Jerusalém e começa a ler a palavra de Deus para as pessoas. E ali começa um grande avivamento. Jonas fugiu da missão no começo, mas depois se ajustou e foi para Nínive. E a palavra de Deus diz que houve um grande avivamento em Nínive, num povo que não conhecia a palavra de Deus. Mas porque um homem de Deus foi lá e falou: arrependam-se. Vocês precisam conhecer a verdade. E pregou a palavra do Senhor, houve arrependimento e um grande avivamento. E os avivamentos não estão restritos à Bíblia. Mas em toda a história do mundo, do homem até hoje, nós temos relatos dos diversos avivamentos acontecendo. Os grandes avivamentos espirituais ao redor do mundo muitas vezes começam com pequenos grupos de cristãos fervorosos, dedicados à oração, ao arrependimento. E se expande no movimento global, levando um compromisso profundo com Deus, a santidade, a evangelismo. Tudo isso envolve o avivamento. O avivamento é despertado em meio a tempos sombrios, onde Deus está sendo deixado de lado, inclusive nas igrejas, onde só se fala de dinheiro, onde só se fala onde o importante é a dopamina, deixar a galera ligada, colorido, luz e tal. Não tem problema de ter isso, mas o foco é Jesus. E Jesus tem saído do foco, tem saído do centro, onde a corrupção tem sido regra na sociedade e na política, onde a promiscuidade invade os lares e os relacionamentos. Assim estava a Inglaterra no século XVIII, onde a cada 3 casas, os historiadores dizem, um era prostíbulo. Olha a situação de Londres, olha a situação da Inglaterra. O jogo era uma loucura, era um vício. Bebidas, a Inglaterra estava fundada numa destruição só. E aí, alguns jovens na Universidade de Oxford se reúnem para começar a adorar a Deus, a se arrepender pelo povo, a ter um tempo de oração. E aí eu quero abrir um parêntese aqui: as grandes universidades do mundo, as maiores, Oxford, dos Estados Unidos, Harvard, todos começaram com cristãos, cara. Tudo eram os cristãos, todos os crentes começando para estudar a ciência, para comprovar a palavra de Deus, através da ciência.
E hoje está essa esculhambação. E aí muitos dos nossos jovens não querem ir para a universidade. A gente tem que ir para transformar e trazer, e voltar, cara, e mudar aquela realidade, ganhar aqueles jovens. Eles não são inimigos seus, eles não são inimigos nossos. Pelo contrário, eles precisam conhecer a verdade, porque um dia era a gente daquele jeito, amém? Então lá em Londres começa a se mover, e os caras trazem um avivamento. Dentre esses jovens estava John Wesley. E nesse cenário, esses jovens transformam e trazem um avivamento gigantesco sobre a Inglaterra. As praças eram cheias de milhares de pessoas querendo ouvir a pregação da palavra de Deus. Outros avivamentos que aconteceram, por exemplo, o avivamento de Gales, que foi liderado por Evan Roberts, cara de 26 anos. Normalmente são os jovens quem começam esses avivamentos. Por isso o Flame, a importância da gente estar avivando esses jovens. E aí lá no país de Gales, também na Grã-Bretanha ali, no país de Gales, esse jovem começa a orar, começa a reunir com as pessoas e orar em arrependimento. E ele falando, cara, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo. Ele era um diácono de 26 anos. E um avivamento começa a tomar conta daquele pequeno país, que resultou na conversão de mais de 100 mil pessoas. Por jovens que se reuniram para orar, para buscar a presença de Deus, para se santificarem, para adorarem a Deus. E a influência desse avivamento foi tão profunda, que a história conta que fecharam bares na cidade, fecharam prostíbulos na cidade. Os juízes não tinham mais o que julgar, porque zerou a criminalidade no país de Gales. Transformou. Avivamento é isso, ele transforma uma cidade, ele transforma uma região. Tem um movimento da Rua Azusa, em 1906, que é talvez o mais conhecido lá em Los Angeles, onde eles passavam dias e horas orando, adorando a Deus, e ali começam as igrejas pentecostais, que chegam até hoje como nós somos pentecostais, amém? Nós cremos no movimento do Espírito Santo, no mover, nos dons, se derramando sobre nós. E começa aqui na Rua Azusa. Por quê? Porque o pastor deles lá, o William Seymour, foi conhecer esse avivamento lá em País de Gales. E aí ele conheceu, ele falou, cara, eu preciso levar isso para os Estados Unidos. E aí levou para os Estados Unidos. E lá começou um derramar do Espírito Santo de forma poderosa, na Rua Azusa, de forma poderosa. Era uma casinha de 400 metros quadrados. A gente é só um pouquinho maior. Imagina, a gente cabe aqui 300 pessoas, estamos no culto aqui. Eles botavam 3 mil pessoas, não cabia mais gente. Tinha gente do lado de fora. Um verdadeiro avivamento. E os relatos principais eram de cura. Era braço que o cara não tinha, que crescia. Era o cego que voltava a enxergar. Eram milagres fabulosos de Deus, do Espírito Santo naquele lugar. Esse avivamento é um exemplo de como Deus pode usar pessoas simples, como eram essas pessoas. O pastor era um negro, naquele tempo o preconceito era gigantesco. É um exemplo de que Deus usa as pessoas simples para fazer os movimentos dele. 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. O avivamento na Coreia, em 1907, a Coreia, bicho, era um país só. E aí, o Japão, tomando a China naquele tempo, passava pela Coreia. E aí o ditador lá, o imperador japonês, queria que eles adorassem lá na Coreia ao imperador japonês, como eles faziam. Mas eles falaram, aqui não, aqui a gente vai adorar a Deus. E a Coreia era uma só. E aí a Coreia divide norte e sul, como é hoje, como a gente conhece. O norte comunista e o sul normal. E aí, o que acontece? É proibido lá no norte. Na Coreia, você não pode falar de Jesus. No comunismo, no socialismo, você não pode falar de Jesus. É proibido ter igreja. E no norte, e no sul, onde é liberado, são as maiores igrejas do mundo. Tem a igreja do Poyonchu, que tem 800 mil membros. São igrejas gigantescas. E pastores brasileiros vão lá para entender o que está acontecendo aqui na Coreia do Sul. E aí você vê os caras, oração 24 horas, reunião de oração. Eu vi um relato dessa igreja aqui, que eles todo dia pela manhã, todos os dias tem reunião de oração. 5 às 6 da manhã, 6 às 7, 7 às 8. E a igreja lotada, 15, 20 mil pessoas orando. Todos os dias. Todos os dias.
E aí um pastor brasileiro relata que estava lá uma vez, ia se reunir com o Paul Chon-Yu. E aí eles esperaram, ele falou, pô, ele está orando. Diz que ele passou 40 minutos orando. E para atender os pastores brasileiros, ele passou 4 minutos. Ele falou, não, eu tenho que dar mais tempo àquilo que é importante. Amém? E aí há relatos também que certa vez ele orando, e aí o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, não, preciso falar com o pastor. Aí a secretária falou, não vou chamar ele está orando. Não, mas é o presidente da Coreia do Sul. Falou, não vou chamar, ele está orando. E aí, tempos depois, ele retorna a ligação, e o presidente, pô, como é que você não atende o presidente do seu país? Ele falava, eu estava com alguém mais importante, eu não posso parar para te atender, me desculpa. E hoje tem as igrejas gigantescas na Coreia. O avivamento dos morávios. Os morávios são lá da República Tcheca, em 1727. Os caras começaram a orar a palavra, jejum, se quebrantando. Os caras fizeram um relógio de oração, Ravi. Cadê o Ravi? Nosso presbítero, o líder da intercessão, o homem da oração. Os caras faziam um relógio de oração de 24 horas todos os dias, sem parar de orar. Esse relógio de oração durou 100 anos. 24 horas de oração diariamente, sem parar. Imagina o que esse povo não viveu. Imagina as experiências poderosas com Deus. Na África, avivamentos de tudo que é jeito. O pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da Presbiteriana, relatou certa vez que ele estava na África, anos 80, eu acho, 90, não me lembro. E aí ele conversou com a mulher que morreu, ficou 17 horas dentro de um caixão e ressuscitou. Avivamento. Milagres. Derramado do Espírito Santo. Amém? Robert Coleman diz assim, o avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Esse é o avivamento. Voltarmos às origens. Voltarmos à igreja primitiva. Voltarmos ao início de tudo. Martin Lloyd Jones diz assim, é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. E não se pode reviver algo que nunca teve vida. Ou seja, era algo que estava vivo e morreu. Por uma definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. O avivamento vem quando Deus percebe que a igreja precisa reviver. Quando Ele percebe que é preciso algo novo, um novo tempo, uma nova estação. Quando o avivamento vem, Ele transforma não só as pessoas da igreja, mas fica clara a mudança na comunidade, ao redor, na cidade. E há uma transformação clara moral na sociedade, onde uma grande quantidade de pessoas se volta para Jesus. São corações que começam a serem tomados pela chama do Espírito Santo, queimando em seus corações, e as pessoas já não conseguem mais guardar aquilo, que elas estão sentindo a necessidade de levar isso para outras pessoas, para outros lugares, e é isso que eu tenho sentido nesses últimos tempos, e é isso que eu tenho visto acontecer dentro da nossa igreja, e é isso que eu tenho visto que vai acontecer daqui em diante. A gente não consegue mais guardar. Eu ia começar a pregar sobre isso no domingo que vem, mas eu não aguentava mais hoje. Eu falava, Deus, não dá para guardar mais aquilo que o Senhor quer liberar. E Ele tem movido nos nossos corações, no teu coração, na tua casa, na tua célula. Se prepara. O Senhor tem procurado corações sedentos. E não tem a ver com patente, não tem a ver com posição social, tem a ver com sede, com fome de Deus. O avivamento espiritual é marcado por diversas características que apontam para uma renovação profunda da fé e um mover poderoso do Espírito Santo de Deus. Quando ocorre um avivamento, certos sinais espirituais e comportamentos se tornam evidentes, tanto na vida dos indivíduos quanto na igreja e na sociedade. Então a gente vai ver agora alguns pontos, algumas características de um verdadeiro avivamento com base nos exemplos bíblicos, amém? Quem está a fim de viver um novo no Senhor? Quem está disposto a pagar o preço de levar essa chama, de levar a palavra, de alcançar os perdidos, de espalhar isso por essa cidade. Amém? Se preparem.
Senhor tem derramado algo novo sobre nós. Mas primeira característica e o primeiro ponto de um avivamento, conforme a Bíblia nos ensina, ele tem início com arrependimento. Ele tem início com confissão de pecados. Sem isso, a gente não sai do lugar. Primeiro de tudo é arrependimento, confissão de pecados. Uma das marcas mais evidentes de um avivamento espiritual é o arrependimento genuíno. Quando o Espírito Santo se move, há uma convicção profunda dos nossos pecados, tanto pessoais quanto da comunidade, da igreja. As pessoas reconhecem suas falhas diante de Deus e buscam um perdão através da confissão e arrependimento sincero. Em Atos 2, no começo da igreja, daquele grande avivamento, a gente vê isso. Atos 2:37 diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles perguntaram: Pedrão, e agora, velho? Eu quero viver tudo isso. Cara, eu quero sentir o que vocês estão sentindo. Eu quero conhecer esse Deus que vocês servem. Eu quero ter esse encontro poderoso com esse Jesus que você está me contando. O que é preciso? E aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É tempo de arrependimento. Meu e de vocês. E nosso como igreja. É tempo de sondarmos as nossas vidas, de entendermos aquilo que estamos fazendo, de ajustarmos o que precisa ser ajustado. É tempo de arrependimento. É tempo de se ajustar. É tempo de perdoar. Não tem como ter avivamento carregando esse peso sobre os seus ombros da falta de perdão. É triste ver na igreja fulano chegando para ciclano e falando: ah, mas eu não gosto de algo que ele, o que ela fez comigo e eu não gosto disso. Vai lá e se ajusta. Ah, mas é porque eu não vou com a cara de fulano. Você não tem que ir com a cara de ninguém. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Dentro da igreja não existe espaço para isso. E não é o pastor que tem que resolver. Cria vergonha na cara e ajusta. O pastor tem que estar resolvendo briguinha de liderança. Pelo amor de Deus. Está faltando maturidade para a igreja. Está faltando arrependimento, reconhecimento de pecado. Fala: cara, é eu que estou errado. Mas mesmo que seja o certo, eu vou lá e vou ajustar. Entre nós não pode ter nada disso. E aí trata mal a pessoa, e aí não responde mensagem, e aí prefere dar a volta para falar com outra pessoa. Pelo amor de Deus. Vocês são homens e mulheres de Deus ou não? Marcos 1,15, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. A volta de Jesus está aí, ó. Está lá de dedos. Arrependam-se. Creiam nas boas novas, creiam na palavra de Deus. O arrependimento é uma resposta central ao mover de Deus, e isso se reflete em avivamentos ao redor do mundo. É o arrependimento que nos leva a conhecermos Jesus. E muitos se perguntam por que tarda o verdadeiro avivamento. Em Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías está dizendo aqui que uma profecia que Deus fala: eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre terra seca. E aí você se pergunta: mas por que muitas vezes essa água não cai? Por que muitas vezes esse avivamento não vem? A terra está seca, a terra está sedenta. O Senhor está dizendo que vai derramar torrentes de água, uma enxurrada de água. E por que ainda não caiu? Certa vez um homem de Deus disse: a gente vê a chuva vindo lá no horizonte, a gente vê trovão, a gente ouve o trovão, a gente vê os raios no céu, e muitas vezes não cai a chuva. A terra está seca, sedenta. E lá em Patos acontece muito isso, né? A gente morou lá, e aí é uma depressão, Patos, é um buraco. E cara, várias e várias vezes o céu fecha, fica preto, escurece. Raio, trovão, e não cai um pingo d'água.
E esse homem de Deus falou, muitas vezes a gente ouve o trovão, a gente vê os relâmpagos, mas a água não cai. E ele diz, é porque tem algo impedindo entre o chão e os céus essa água de cair. Antes das chuvas voltarem a cair em Israel, Elias precisou tirar Baal do meio. Estavam 3 anos e meio sem cair chuva em Israel. E aí vocês sabem a história lá no Monte Carmelo. Ele desafia os profetas de Baal. Para voltar a chover, ele teve que tirar Baal da história. Tem que tirar o pecado da história. Tem que limpar, tem que tirar o que está atrapalhando a chuva de cair e a terra seca de receber. E o que atrapalha é o pecado. É preciso ajustar, é preciso corrigir. O avivamento começa com arrependimento e confissão de pecados. É tempo de nos ajustarmos, é tempo de nos avaliarmos, para que você não possa ficar de fora daquilo que Deus tem para derramar daqui em diante, amém? Segundo ponto, avivamento é marcado e é iniciado por um tempo intenso e persistente de oração. Oração. O avivamento espiritual sempre é precedido por períodos de oração fervorosa. Está entendendo aqui porque a gente vai estar toda quarta-feira aqui orando? Os cristãos se reúnem para clamar pela intervenção divina, buscando um relacionamento mais profundo com Deus e intercedendo por suas comunidades. Em momentos de avivamento, a oração se torna o centro da vida cristã. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração. A base é oração. Você precisa orar. Se a base de um avivamento é oração, imagina das nossas vidas. Quando ele fala ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, essa palavra no hebraico, se humilhar, cana, significa, além de tudo, se colocar em sujeição. Se o meu povo se colocar em sujeição a mim, se o meu povo se humilhar a mim, Deus diz, se sujeitar aos planos de Deus, se sujeitar àquilo que Ele tem para derramar agora e falar, cara, eu abro mão da minha vontade, Deus, eu abro mão dos meus planos, eu me sujeito aos teus planos a partir de agora. É isso que Ele está falando. Se o meu povo abrir mão de fazer a sua vontade e se sujeitar à minha vontade, e continua, e orar, e ele continua, e me buscar, bakash no hebraico, que é um buscar procurando encontrar, tá ligado? Que tem gente que fala, pô, cadê você? E não está querendo encontrar a pessoa no shopping, eu não estou te vendo, está vendo de longe, se escondendo. É buscar intencionalmente a Deus, é se entregar, é bater na porta lá e falar, eu vou esperar até o Senhor abrir. É buscar para querer encontrar. É essa busca que ele está falando. Buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se converter é a palavra sub, que significa retornar. Mas também tem a intenção de tratar de morte. Então se você morre para a sua vontade, se você se humilha, se você se volta, se você se sujeita à vontade de Deus, se você ora, se você busca, querendo encontrar a Deus, e se você morre para as suas vontades, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Lá em Atos 2, quando os 120 estão orando, a palavra de Deus diz que eles estavam no mesmo coração. E o Espírito se derrama. Ele se derrama onde ele encontra unidade. E é preciso unidade no nosso meio. É preciso unidade com o coração do pastor. É preciso unidade com o coração da liderança. É preciso unidade com o coração do irmão. Essa promessa se cumpre repetidamente durante os avivamentos, onde a oração fervorosa leva à restauração espiritual. Jeremias 29:12 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Só a maneira que Deus nos ouve, cara, não é postando no Instagram, não é fazendo drama nas postagens lá dos stories, ou abrindo caixinha, não é falando mal de... Não, Deus só te ouve de uma maneira, orando. Ele está falando aqui orando, buscando a Ele, sendo intencional. E orar, você ora no seu quarto, você ora andando, você ora
Você trombar comigo na rua, você me vê andando na calçada, quando eu saio do banco do meu trabalho, muitas vezes vou para a escola para encontrar a pastora ou pegar o carro, eu vou a pé, aí é uns 10 minutos até a escola. Você vai me ver falando sozinho, cara. E aí nos próximos cultos eu vou ensinar vocês isso que Deus nos ensina através da oração em línguas. Eu estou orando em línguas ali o tempo todo. Vou. Às vezes eu estou dentro do carro sozinho, você vai me ver, eu não estou cantando, eu estou orando em línguas. Porque é isso que Deus tem buscado. Ele tem clamado por pessoas assim. E isso não quer dizer que você é mais crente que ninguém. A gente só está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Você não é mais poderoso, você não é mais especial, nada. Só está agindo como Deus espera que nós ajamos. Tiago 5,17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Oração é uma arma que nós temos gratuitamente, simples, e muitas vezes, na maioria das vezes, arrisco eu, a maioria das pessoas não usa. Mateus 7,7: Peçam-lhe e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Busque, bata na porta, insista. O avivamento vem. O avivamento vem. O que o Senhor está fazendo é nos alinhando com a vontade dEle, nos alinhando com os planos dEle. Terceiro ponto: fome pela palavra de Deus, fome e sede de Deus. Durante um avivamento espiritual, um retorno profundo às Escrituras. Como nós já falamos aqui, as pessoas têm uma sede crescente da palavra de Deus. Como eu já usei o exemplo de Neemias 8, como eu usei o exemplo lá do rei Josias, em Jeremias 15,16 diz: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias, no tempo de angústia, no tempo de perseguição, ele falava: eu como a palavra do Senhor. E aí você quer se alimentar de livro de autoajuda? Você quer esperar alguém falar palavras humanas para massagear o teu ego? Coma a palavra de Deus. Amós 8,11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse era um tempo onde Israel estava afastado de Deus, enfiado no buraco, falando: cara, vocês estão se afastando tanto de mim, vocês estão se afastando tanto de mim, que vai chegar um dia que vocês vão ter tanta fome e sede, mas não vai ser de água e de comida, vai ser da palavra do Senhor, e pode ser que vocês não a tenham. A gente está próximo de viver tempos assim, e o Senhor está esperando de nós fome e sede pela palavra dEle. Quarto ponto: os avivamentos são marcados pela manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Atos 2, versículo 2 diz: De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Os avivamentos são marcados pela manifestação poderosa do Espírito Santo. Dentre elas, a mais evidente são as línguas. E a gente mais à frente, nos próximos cultos, vai ensinar sobre isso. Então prepara o teu coração. Nessa noite já Ele vai começar a mover. Nesse momento já Ele já está movendo. Ele já está sondando o teu coração. Ele tem visto quem está disposto a cumprir tudo aquilo que Ele tem pedido, tudo aquilo que Ele tem falado. Porque Ele tem um derramar poderoso, igreja, sobre as nossas vidas. Tem chegado um novo tempo, tem chegado uma nova estação, e aquele que crê e se posicionar, viverá um grande derramar do Espírito Santo de Deus.
1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dada do mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outros profecia, a outro discernimento de Espírito, a um é dada a variedade de línguas, a outra a capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. São muitos os dons. E a gente vai, nos próximos cultos, tratar disso também. São muitos os dons. Ele mesmo derrama a quem Ele quer, a quem Ele escolhe. E imagina nós, Igreja Bola de Neve, vivendo em meio a um tempo de curas, de transformação, e eu creio nisso. Onde órgãos são trocados por órgãos em perfeitos estados, em grandes milagres, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Para que as pessoas creiam que há sim um Deus que continua agindo e fazendo. Amém, igreja? Preparem-se, preparem-se. Ele já está começando a agir em nosso meio. Ele já está começando a agir em nosso meio. Em quarto, avivamento é marcado por evangelismos. A gente tem visto no mundo as universidades sendo tomadas pelo evangelismo. A gente usou o exemplo aqui que eu falei com o André. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, que somos nós. A gente precisa pregar o evangelho lá fora, como nós fizemos ontem no Luau. A gente precisa, Tainã, pegar o Flame, não só o Flame, mas todos nós, e começarmos a ir para as ruas, pregar o evangelho. Cadê o Márcio? O Márcio falava: pastor, eu quero evangelizar. Eu quero evangelizar. E o Senhor tem convocado a todos nós. Nós precisamos montar as estratégias que o Espírito Santo nos dá para nós irmos e pregarmos o evangelho do Senhor lá fora. Através dos esportes, Pablo, como você já faz lá no jiu-jitsu. E assim por diante, em diversas áreas, como o Dudu já faz lá com o Mari na tatuagem. Nós precisamos entrar e influenciar na sociedade. Amém, igreja? Os grandes avivamentos são marcados por isso. Eu já vejo, eu já consigo enxergar pelos olhos da fé. O Flame juntando centenas de milhares de jovens nessa praia, nas praças, nos bairros, nas cidades. É só ir. A palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Só vão e preguem o evangelho. E escutem e entendam do Senhor de que maneira, como fazer. E vão. A palavra está liberada sobre os céus dessa igreja. Esse poder para testemunhar é evidente em momentos de avivamento, quando a igreja sai das quatro paredes e impacta o mundo ao seu redor. Atos 2,41 diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. E ele continua depois, no Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aí depois eles foram pregar no templo. E aí em Atos 4,4 diz: porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No capítulo 2 eram 3.000, aí foi acrescentando. No capítulo 4 já eram 5.000. Avivamento ia sendo acrescentado, não pelo poder do homem, não pela estratégia humana, não pela lábia do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Um avivamento genuíno leva à transformação de uma sociedade, refletindo o coração de Deus para a justiça e misericórdia. O louvor já pode se colocar aqui. O avivamento do Espírito de Deus não é só para os que não conhecem a Jesus e estão afundados no pecado lá fora, mas começa aqui dentro da igreja, com aqueles que muitas vezes não estão valorizando o que estão recebendo. Começa dentro dos nossos corações, que muitos de nós estávamos mortos dentro das igrejas. Pessoas religiosas que, porque estão vindo aos cultos, acham que estão vivendo com Cristo, mas na verdade já estão mais distantes do que aqueles que estão lá fora. E para encerrar, a confirmação dessa palavra veio ontem à noite, lá no Flame.
Eu estava lá, depois fui para o aniversário da Morgana. E aí eu lá no Flame, eu escurinho ali, meia luz, menos de meia luz, né? Sei lá, 25% de luz. O velho não enxerga muito mais. E aí eu tava lá, pô, palavra massa, o louvor top, aquele ambiente gostoso. Tava conversando com o pai da Natália que eu conheci ontem, gente boa pra caramba, Júnior, né? Dá um abraço nele, Natália. Gente boa, a gente conversando, cara, falando do Flamengo, falando mal dos políticos. Aquele clima massa. E aí, os caras batem, pastor, o cara falar contigo aqui. Aí eu virei de costa, o cara, barba já mais ou menos branca assim. Pô, não tá lembrado de mim? Pô, já é escuro, velho. O cara com a barba branca, eu falei, bicho, com essa barba de velho eu não tô lembrado. Ele falou, pô, Elcio, é o Churato. Eu falei, cara, quase que eu caio. Eu dei um abraço nele. Churato foi da primeira leva de diáconos da Bola de Neve em João Pessoa em 2008, quando a Bola de Neve chegou aqui. Quando eu cheguei, esse cara e a esposa dele, hoje eles são pastores no Verbo da Vida em Campina Grande. Eles abraçaram a gente, cara. E ele falou, Elcio, eu tava passando aqui, cara. E os caras, ele falou, pô, vocês continuam do mesmo jeito, né? Evangelizando todo mundo. Eu fui passando, o cara é pastor. E eu fui passando aqui na calçada, os caras já me chamaram, vieram me evangelizar. E quando eu vi que era Bola de Neve, eu não acreditei. E ele veio e me deu um abraço, e a gente, pô, eu abraçava o tempo todo. Eu falava, cara, não acredito, obrigado. Eu falava, cara, isso aqui é fruto de vocês lá também, há 2008. Começou lá em, sei lá, outubro, novembro. Eu entrei na igreja em dezembro de 2008. Já tinha alguns meses já da igreja ter começado. E ele falou, Elcio, você não tem noção. Por que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, sei lá, os caras marcaram aqui nesse lugar em Intermares. Escuro pra caramba, mas tá massa, estamos aqui. Ele falou, cara, aqui era o bar do surfista, onde começou a igreja, velho. Lá onde nós estávamos ontem, era onde era o bar do surfista. A igreja, a Bola de Neve, João Pessoa. A gente fazia as reuniões à noite, no bar do surfista. Era no bar mesmo. A gente começou no bar, estava fechado. E era o espaço que a gente tinha para fazer culto. Depois fomos para o primeiro templo. E ontem, onde a gente estava fazendo, nós estávamos fazendo o luau. É onde começou a igreja Bola de Neve, em João Pessoa. 17 anos depois. E mais. Aí foi quando Deus falou, vai... Ele falou, você tem que entender um negócio, cara. Quando a Bola de Neve chegou aqui, em 2008, você lembra? Foi um avivamento nessa cidade. E foi. Porque quem estava desviado, e ele era um desviado, vários outros eram desviados, voltaram para a igreja. Muitos deles não estão conosco hoje aqui, seguiram seus caminhos, são pastores. Tem um que está na Sal e Luz, que abriu agora Douglas. Lembra, Melão? Melão é do nosso tempo lá do começo. Tem na Anglicana pastores, tem no Verbo da Vida. E seguiram. Mas foi um grande avivamento, onde Deus usou a igreja Bola de Neve para resgatar os caras que estavam perdidos. E aí Deus falou comigo na hora, lembra do que eu estou falando com você, filho? É exatamente isso. Nós vamos viver um novo avivamento. Nós vamos viver E cara, era gostoso, hein, Melão? Pô, a gente via, cara, era aquele ambiente gostoso. Que terminava 11 horas da noite, meia-noite, era um negócio. E o reggae rolando, e era aquele ambiente gostoso. Porque Deus estava ali, a presença dele estava ali. E Ele continua aqui. E Ele continua aqui, e Ele continua fazendo, e Ele continua agindo, e Ele continua querendo alcançar mais vidas. E Ele conta comigo e com você, para que possamos cumprir com esse papel tão honroso, difícil, de guerra, de luta, mas tão honroso, de estender, de alargar as estacas do reino do Senhor nessa cidade, trazer um avivamento para aqueles que estavam distantes, para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam desviados. Antes de enviar a igreja ao mundo, Deus envia o Espírito Santo na igreja. E se você está disposto a viver isso, que Deus tem prometido, se coloca de pé no teu lugar, vamos adorar o Senhor. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. A presença do Senhor é real nesse lugar. Ele tem se derramado, Ele tem convocado.
desse avivamento, vem aqui na frente. A gente quer impor a mão sobre sua cabeça, declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Você que se dispõe a fazer parte desse avivamento, você que se dispõe a viver esse novo tempo do Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Eu ainda tenho fome.
Aleluia. Aleluia. Esse é o começo de um novo tempo. Vocês vão lembrar desse dia. É o começo de um grande avivamento que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, para essa cidade, para esse estado, para essa nação. E nós estaremos dentro, amém? Nos próximos cultos, Deus continuará falando. Terça-feira nas células. Quarta de manhã, todo mundo aqui orando, 6 horas da manhã. Quinta-feira culto. Domingo culto de ceia. E nós vamos atrair a vontade de Deus, o fogo do Espírito Santo a esse lugar. Amém? Hoje foi só o começo. Traz mais 1, 2 amigos para as próximas, porque é para todo mundo. O avivamento fala de multidões. Que o Senhor espera de nós, igreja. Que Ele espera de nós arrependimento, confissão de pecados, oração, leitura da palavra, evangelismo. E assim Ele descerá com o poder do Espírito Santo sobre nós. Amém? Vamos terminar esse culto. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Vontade é emendar e ficar 100 anos igual os caras lá. Se você nos visita hoje pela primeira vez, ou já veio outros cultos, não vai embora sem deixar o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. Eles vão estar lá na saída da igreja, pegar o teu telefone, o teu nome, para que a gente possa te indicar uma célula, para que eu possa orar pela sua vida e te conhecer, amém? Faz melhor. Tá todo mundo suado, abraça. Abraça teu irmão aí, vai. Aqui, ó. Vem cá fazer a imagem aqui. Aqui, ó, igual o exército aqui, ó. Vai, pro lado, pro outro. Vai. Isso, bora. Cadê o exército do avivamento do Senhor? Bora, todo mundo, bora. Cadê os presbíteros? Vem cá. Bora. Vem, todo mundo, a mulher também. Bora. Esse é o exército do Senhor. Bora, igreja, bola de neve. Bora, igreja. Bora, abraça aí, pô. Bora. O Senhor é o nosso pastor. Como um exército agora. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Deus tem grandes coisas para realizar, amém? É só o começo da nossa busca. Oração, leitura da palavra, jejum, arrependimento, perdão de pecados, amém, igreja? Como servo sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para uma semana especial. Você possa fazer parte desse grande avivamento que está começando do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Como servo e sacerdote do Deus vivo, te abençoo para um tempo especial na presença de Deus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Amo vocês. Deus abençoe.